Programa Papo, Prosa e Poesia, pela sua, a nossa TV Diário do Sertão. A gente volta com mais um programa aqui na nossa primeira televisão online e temos a grata satisfação de entrevistar o nosso querido professor, doutor, historiador, filho do nosso poeta maior Cristiano Cartacho. Eu estou falando de Francisco Sales Cartacho, o nosso Fra Sales. Fra Sales, hoje presidente da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras, vai falar dos encaminhamentos para a posse que acontecerá no dia 24 de maio, no Cajazeira Tênis Clube, a partir das 19 horas, a posse e solenidade de instalação da ACAL com os seus membros, os imortais. Mas antes do cumprimento do nosso querido entrevistado de hoje, antes da primeira pergunta ao nosso querido Fra Sales, eu vou falar da importância e do processo que tivemos até esse momento. Tivemos uma reunião no dia 17 de janeiro e recentemente tivemos uma reunião aqui na cidade de Cajazeiras. É bem verdade que aconteceu uma reunião anterior com os imortais da cidade de João Pessoa. Mas quem vai fazer o detalhamento dessas indagações, de como tudo isso aconteceu, é o nosso querido presidente da ACAL, Francisco Sales Cartacho. A primeira pergunta que eu faço é: meu querido professor, como estão os encaminhamentos para a instalação definitiva da nossa Academia Cajazeirense de Artes e Letras? Nós estamos às vésperas da sessão solene de posse dos membros fundadores da Academia Cajazeirense de Artes e Letras. A academia tem 40 cadeiras, que é um número cabalístico que nasceu com a própria criação da primeira academia de letras do mundo, que foi a Academia Francesa, lá atrás, em 1635. Então, decidimos em Cajazeiras que teríamos o mesmo número de cadeiras que há em todas as academias, em praticamente todas as academias do mundo, que são 40. A posse será para 38, porque 2 daqueles que estavam pretendendo ingressar na ACAL desistiram na reta final do prazo que foi dado para o cumprimento de um requisito formal que havia sido decidido em Assembleia Geral da ACAL. E as razões foram razões de foro íntimo. Razões de foro íntimos são razões da alma. Consequentemente, ninguém tem o direito de discutir nem de questionar. Então, esses 38 membros serão os fundadores. E, a partir de há mais algum tempo, abriremos inscrição para as 2 vagas restantes, e não só das 2 vagas, de qualquer vaga, de qualquer cadeira vaga que por desventura venha a acontecer no correr dos anos. Mas isso será feito mediante critérios, requisitos, procedimentos que serão definidos após a posse, que acontecerá
solenemente no dia 24 de maio, em reunião da diretoria ou da direção da Academia Cajazeirense de Letras. Até chegar a este ponto, nós percorremos uma caminhada longa. Quando eu me refiro tem nos últimos tempos, porque a própria criação da academia já tem uma história que vem de longe, mas eu estou me referindo apenas aos passos que foram dados a partir de 2018, quando se criou em Cajazeiras, começou a se criar em Cajazeiras um clima mais favorável, mais propício a que uma iniciativa dessa natureza pudesse ter êxito, pudesse ter meio e fim, começo, meio e fim. E é o que nós estamos acontecendo. Então, há mais de um ano que um grupo de cajazeirenses vem desenvolvendo atividades, trocando ideias, até chegar no ponto que nós chegamos hoje. Meu caro Fra Salles, você no momento falou da escolha dos membros da academia. Eu queria que falasse do processo, de como foi escolhido em que termos foram aclamados os patronos na reunião do dia 17 de janeiro de 2019, no caso, e que você falasse também a necessidade de um membro escrever o perfil biográfico do seu patrono. Primeiro, eu acho interessante que a gente explique melhor, sobretudo para o telespectador não familiarizado com questões dessa natureza, o que é o patrono, por que o patrono, qual a finalidade de se homenagear algumas pessoas, elegendo-as como patrono ou patronesse. O patrono é aquele que digamos, o dono da cadeira. Cada cadeira das 40 cadeiras tem um patrono que é uma figura do passado, no nosso caso, do passado de Cajazeiras, que de algum modo prestou alguma contribuição para a cultura, para a inteligência, para as letras, para as artes da cidade de Cajazeiras, não só aquela contribuição imediata, como uma prestação, como se fosse uma prestação de um serviço útil à população, mas também aqueles que projetaram o nome de Cajazeiras lá fora. Então, alguns patronos têm mais essa característica de projetar a cidade de Cajazeiras pelas suas realizações, pela sua vida, pela sua ação no exercício de atividades profissionais, no exercício de atividades políticas, de atividades artísticas, etc. Então, a figura do patrono, no caso da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, tem muito a ver com a nossa história, com o nosso passado. E isso nos levou a que respeitássemos a própria história de Cajazeiras, que é uma história que tem sustentáculo em alguns pilares fundamentais. Um deles é a educação. A partir do nosso nascimento, do nascimento de Cajazeiras como núcleo urbano, nós tivemos uma igreja, o que é mais ou menos comum no Brasil e no Nordeste, e tivemos um colégio, o que é incomum, que é raro. Não era uma escola, a escola do Padre Rolim, não era uma escola de primeiras letras, para assinar a carta de ABC e a tabuada e aqueles primeiros passos dos alunos. Não, não era. Isso aí existia, outros professores,
outros agentes de transmissão do conhecimento e propagação do conhecimento. O Colégio do Padre Rolim, desde o seu início, tinha como objetivo preparar pessoas que pudessem ter acesso ao ensino superior, que na época, aí eu chamo a atenção de quem está me vendo, do ouvinte, do telespectador, que nós estamos falando do século XIX, de uma época em que no Brasil só havia 2 faculdades de Direito e 2 ou 3 faculdades de Medicina. E alguns seminários, os seminários eram mais disseminados pelo Brasil, ou seja, a formação religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana era mais ampla e antecedeu a qualquer outro curso no território brasileiro, depois que conquistamos a independência em 1822. Pois bem, a função do Padre Rolim, do Colégio do Padre Rolim, é bom eu fazer um parênteses para explicar. Não era só o Padre Rolim, Inácio de Souza Rolim, o nosso educador dos sertões, como Deusdedit Leitão chamou. Era todo um conjunto de pessoas, parentes, a quem ele transmitia o conhecimento e transformava essas pessoas em professores, em mestres, para irem repetindo, ampliando a capacidade de transmissão de conhecimento. Mas conhecimento de quê? Conhecimento de línguas, latim, grego, francês, além de português, obviamente. Eram as línguas que na época eram exigidas. Os livros quase todos eram em francês no século XIX. Os manuais e tudo aquilo, quase tudo que circulava era em língua estrangeira, salvo uma ou outra iniciativa que vinha de Portugal ou já aqui do Brasil. Fecho parênteses, espero que tenha explicado mais uma vez, porque ainda hoje, passados tantos anos, eu ainda escuto pessoas confundindo Padre Rolim como um mestre-escola. Não que o mestre-escola não fosse fundamental, e foi, sempre será fundamental. O professor de instrução primária, como se chamava no século XIX, sempre foi e será uma figura fundamental. Só que, naquela época, era muito diferente do que é hoje, como todas as coisas, até pelo avanço das descobertas e do processo tecnológico. Bom, voltando ao fio da meada da escolha dos patronos. Então, dos 40 patronos, se houver um curioso me vendo agora, pode examinar que entre eles, a maioria tem alguma coisa a ver com a educação. Não poderia deixar de ser diferente. Nós estamos falando de Academia Cajazeirense de Artes e Letras, e não uma academia de um município, de uma cidade que não tenha as características históricas que nós temos. Pode verificar também que há figuras hoje quase apagadas da nossa memória e que tiveram uma importância muito grande, ou na formação de Cajazeiras, ou, contribuindo para a formação de Cajazeiras, para a construção da nossa cidade, ou projetando o nosso nome lá fora. Eu vou citar um nome que não tem nada a ver o fato de ter Cartacho no nome.
Antônio Joaquim do Couto Cartacho. Viveu no século XIX, morreu em 1904. A sua vida foi dedicada à magistratura, à política e a atividades no setor agrícola, que era normal no século XIX para as pessoas que tinham posse e que herdaram propriedades dos sesmeiros ou dos descendentes dos sesmeiros. Então, esse cidadão, eu não tenho hoje dúvida nenhuma, depois do mergulho que eu dei na sua vida, na sua atuação, na sua trajetória como bacharel em Direito, formado em 1862, portanto, no auge, que foi aluno do padre Rolim, ele nasceu aqui, era conhecido como Dr. Cartacho, Dr. Couto Cartacho, e no auge do prestígio do colégio, 1962, ele terminava o curso de Direito. O segundo cajazeirense que terminou o curso de Direito, o curso de Ciências Jurídicas e Sociais. O nome dele, no dia da Assembleia Geral, 17 de janeiro deste ano, lá no Zé do Norte, o nome dele, por um triz, não foi eliminado. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma, repito, depois do mergulho que dei na sua vida, na sua trajetória, de que foi o cajazeirense, depois do padre Rolim, que mais projetou o nome da cidade fora daqui. É evidente que houve um episódio, não vou me estender muito, mas houve um episódio na vida da sociedade de Cajazeiras, na vida política de Cajazeiras, que criou circunstâncias para que ele chegasse a ocupar os cargos que ocupou, inclusive como primeiro deputado federal de Cajazeiras, na Constituição que formatou a nascente República Brasileira. Esse é um exemplo. O programa de hoje, Papo, Prosa e Poesia, está conversando com o nosso querido Fra Salles sobre a ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras. E o nosso querido Fra Salles está dando um verdadeiro mergulho na história da cidade do Padre Rolim. Um outro fato interessante é que o nosso querido Fra Salles agora vai falar sobre a importância do professor Crispim e, consequentemente, a nossa Vitória Bezerra. Professor Crispim Coelho, um típico da área educacional, uma escola importantíssima que ele manteve em Cajazeiras. Devo dizer que ele era professor nomeado, professor de instrução primária para o sexo masculino, nomeado pelo presidente do estado da Paraíba. Isso já foi na República, já foi no começo do século XX. E aqueles que o conheceram, no meu caso eu era criança e me lembro muito bem da sua figura. Muitos não o conheceram, mas pela sua escola passaram muitas das pessoas que desenvolveram atividades em Cajazeiras e fora de Cajazeiras. Tivemos uma sorte muito grande e Cajazeiras vai reconhecer na ACAL uma instituição que vai ficar imortalizada não pelos seus imortais, não por aqueles que se tornaram ou se tornarão membros da ACAL, mas vai ficar imortalizada pela preservação da nossa memória, pela recuperação da memória que estava se apagando
e nós estamos reavivando. Eu estou citando o caso do professor Crispim, porque tem um dado importante agora revelado na pesquisa que gerou. Na pesquisa para elaboração do perfil biográfico. Foi não vou dizer a descoberta, mas a recuperação de um livro oficial de matrícula. Neste livro de matrícula está fixado o nome do aluno, a sua idade, a sua procedência, ou seja, o município de onde veio, se município paraibano, município tal da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, etc., que poderá funcionar este livro como uma fonte de pesquisa e de estudo da nossa história. Paralelamente ao professor Crispim, na história de Cajazeiras, havia uma figura lendária, professora Vitória Bezerra. Quase todos da minha geração, das gerações anteriores e gerações seguintes à minha, ouviram falar na professora Vitória Bezerra, até porque existe uma escola com o seu nome, como existe um colégio com o nome de Crispim. Mas conhecemos pouco da história dessas duas figuras importantes do nosso passado da educação em Cajazeiras. A pessoa, o membro da CAL, que ficou como patronesse, a professora Vitória Bezerra, foi também uma professora, aliás, é também uma professora, que é a professora Mariana Moreira. Teve grande dificuldade, veja só, teve grande dificuldade de encontrar elementos escritos em documentos, jornais, etc., para escrever o perfil biográfico da professora Vitória Bezerra. Até que lhe chegou às mãos um livro semelhante àquele a respeito do qual eu falei há pouco, Crispim Coelho. Era a contraface feminina do livro de Crispim Coelho, livro de matrícula das alunas de Vitória Bezerra. A professora Mariana, como tem o ferramental acadêmico, é mestra, doutora, está afeita a esse tipo de estudo, de análise, a professora Mariana Moreira tem nas mãos, teve e tem nas mãos, um instrumento precioso para a realização, quer dizer, para o conhecimento não só da vida, da trajetória da professora Vitória Bezerra, mas de todo um contexto sociológico, todo um contexto no século XX. E já me disse que vai dar continuidade. Ficou entusiasmada com os elementos que colheu durante esses 3 meses em que estava pesquisando para cumprir um dos requisitos que foram um dos requisitos que foi definido em Assembleia Geral, que era entregar um perfil biográfico do patrono. Então ela vai, como professora universitária, ela vai dar continuidade sobre outros ângulos, sobre outros aspectos ajustados aos esquemas de estudos acadêmicos. Há muito tempo que vozes isoladas, como a minha, como a de José Antônio, como de algumas outras pessoas que pensam Cajazeiras em termos de passado, quer dizer, de conhecer melhor o passado, que a gente vem instigando os companheiros das universidades para mergulharem na nossa história, para ajudar a conhecer melhor a história de Cajazeiras. Eu não tenho dúvida de que a CAL
vai ser esse elo que vai provocar, vai funcionar como uma extensão, como um elemento de instigação de estudos mais aprofundados, com bases em elementos reais, para que a gente possa conhecer melhor a história de Cajazeiras. Eu estou falando muito de história, mas a ACAL não se preocupa só com a história. Tanto é que nós colocamos nas várias reuniões preparatórias de construção da ACAL, nós acrescentamos a expressão artes no próprio nome, o que não é incomum, mas também não é rotineiro. Por quê? Porque Cajazeiras tem, diferentemente de várias outras cidades, características que não vou dizer que são singulares, mas que a identificam no contexto do Nordeste, no âmbito do Nordeste, como uma cidade que tem mais preocupação com as coisas da cultura e da arte de um modo geral. Programa Papo, Prosa e Poesia hoje é especial sobre a ACAL. Nós vamos ter um intervalo comercial e a gente volta já já. Fique conosco, fique com a nossa TV, TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com o programa Papo, Prosa e Poesia, programa da sua TV, a nossa TV Diário do Sertão. Hoje, momento muito especial para a história de Cajazeiras, onde estamos entrevistando o presidente da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras, o nosso queridíssimo professor Francisco Sales Cartacho. Fra Sales agora vai dar um mergulho na história da comunicação da terra do Padre Rolim e da importância dos patronos nessa área. De todas essas manifestações artísticas, sem esquecer uma das coisas fundamentais, que é a divulgação. Aí quando eu penso em divulgação, eu penso nas emissoras de rádio de Cajazeiras. Comunicação. E ninguém melhor do que Mozart Assis e José Adelgides Bastos para representar um momento na história da comunicação em Cajazeiras. E ninguém melhor do que as emissoras de rádio para divulgarem os nossos repentistas violeiros. E os violeiros, os repentistas, os poetas populares, essas figuras quase geniais. Eu tenho uma inveja brutal, eu que não sei fazer verso. Eu tenho inveja brutal. Como é que o cara fica improvisando versos e aquele negócio dá certo? Eu tenho inveja no bom sentido, não é inveja, a inveja doentia, entendeu? Que o cabal olha com um olho mau, não. Eu tenho uma inveja pela admiração. E esse tipo de cultura está representada na ACAL. Gerson Carlos, uma figura que teve, além do seu papel normal de repentista, ele teve a iniciativa de criar uma associação e chegou a escrever um livro. Não era só repentista, ele também fazia sonetos, etc, etc. Nós entendemos que ele, Gerson Carlos, poderia ser uma figura representativa, não de uma pessoa, ou de uma família, ou de um lugar, mas uma figura representativa
de toda uma cultura ou de toda uma prática artística que foram difundidas, as práticas que foram difundidas e que ainda hoje o são pelas emissoras de rádio. Eu nunca, quando falo desse assunto, eu nunca separo essas duas coisas. Não sei se pelo fato de escutar, sempre que vou a Cajazeiras, e hoje com a internet, em qualquer momento, escutar os cantadores, mas eu sempre associo a figura do cantador, do repentista, do violeiro, a fase seguinte deles, que é a fase da radiofonia. É lógico, quando eu era menino, eu via nas feiras, desde a armação daquele pequeno espetáculo, né? Da armação daquele pequeno espetáculo até a leitura daqueles folhetos de cordel que fascinavam as pessoas que vinham dos sítios para a feira e dedicavam um momento àquilo que era de arte, um momento de arte pura, natural, espontânea. É claro que na época que eu era criança eu não tinha a consciência lógica que eu tenho hoje. Um outro fato muito importante na história de Cajazeiras, e já foi colocado pelo nosso querido entrevistado de hoje, o professor Frassalles, a cidade nasceu à sombra de um colégio, o Padre Inácio de Souza Rolim. E a importância de tantos padres como patronos da ACAL, Academia de Artes e Letras de Cajazeiras, e vamos ouvir o que o nosso Frassalles fala da importância do clero, dos padres e da influência que esses patronos tiveram na história da terra do Padre Rolim. Há algumas pessoas que estranham o número de padres como patronos da academia. De fato, há muitos padres nessa condição. Na assembleia que aclamou, o que escolheu por aclamação os 40 patronos, se verifica, optou pela indicação e aprovação de vários padres. Isso é absolutamente normal e coerente com a história de Cajazeiras. A partir da nossa criação, em torno de um colégio, foi que Cajazeiras começou a sair da condição de fazenda para um arruado e um povoado. Tanto que o colégio começou a funcionar muito antes de que Cajazeiras fosse freguesia, fosse município. E essa tradição persistiu durante muitos anos. A tradição de a Igreja Católica Apostólica Romana se responsabilizar pela condução da nossa educação. Se o telespectador quiser um momento em que houve a inflexão, eu diria que este momento foi a criação e instalação do Colégio Estadual de Cajazeiras, que hoje tem o nome de Colégio Estadual Crispim Coelho, em 1964. Foi a primeira escola de significação do governo, afora os grupos escolares, criada em Cajazeiras pelo poder público. No momento em que quase todas as cidades, todas as cidades de porte médio, muitas delas menores e menos importantes do ponto de vista econômico, cultural, educacional do que Cajazeiras, muitas dessas já tinham seu colégio estadual.
não podemos desconhecer a história. E foi isso que a CAU fez. Registrou como patronos essa coerência histórica. E veja que eu estou me referindo a padres não como vigários. Eu estou me referindo a padres como educadores. Porque quase todos os patronos que passaram pelo seminário e que exerceram o sacerdócio, quase todos eles, se não todos eles, foram professores e tiveram importância fundamental no ensino em Cajazeiras. Como eu disse, como eu relembrei, foi a partir de uma luta desenvolvida pela comunidade de Cajazeiras que se criou, se instalou e hoje continua se desenvolvendo o Colégio Crispim Coelho. A partir daí, a história fica diferente. A história com relação à condução do ensino em Cajazeiras. Esta explicação é necessária, porque, mais uma vez, às vezes ela vem em forma de crítica. E eu tomo a crítica no sentido inverso. É mais uma coerência da ACAU com a história de Cajazeiras. Não podemos mudar a história. Só muda a história quem é leso, porque muda na cabeça. Os fatos não podem ser alterados. Você pode interpretar diferentemente os fatos, os episódios, os acontecimentos, o papel dos personagens históricos. Você pode, ideologicamente, politicamente, ou por uma análise mais rigorosa dos fatos passados, fazer essa interpretação diferente. Mas o fato em si não pode ser desprezado. E foi isso que a CAU fez. Podemos ter errado em algumas situações, ou em algumas escolhas. Nós não somos Deus. Só quem não erra é Deus. Nós somos humanos. E erramos. Não temos a pretensão de achar que todos os patronos são incriticáveis. Da mesma maneira como todos os membros fundadores até agora escolhidos e selecionados. Um dos processos da seleção, um dos processos da escolha foi a apresentação de um perfil do biografado, um perfil do patrono, um perfil biográfico do patrono. Por que se estabeleceu isso? Primeiro, porque o patrono é o dono da cadeira. E a homenagem que se presta, seja na Academia Cajazeirense de Artes e Letras, seja na academia de qualquer lugar, estado, município ou nação, esta é uma prática salutar, correta e indispensável. Por quê? Porque o patrono representa não a homenagem a uma pessoa, representa a homenagem a um momento da vida, da história daquele município, do estado, da nação. O mínimo que se poderia requerer do candidato, do pretendente a uma cadeira na Academia Cajazeirense de Letras, é que ele colocasse no papel os dados fundamentais da vida, da obra, da trajetória e da contribuição que o patrono deu para Cajazeiras, para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso povo, para a sociedade. O que não significa dizer que aquelas pessoas que estamos na condução desse processo, não significa dizer que nós desconheçamos a realidade a realidade que nós enfrentamos. Há pessoas com mais facilidade de preparar um perfil biográfico, porque tem elementos para isso
aflorando na história, no conhecimento que se tem das figuras do passado. Há outros que têm dificuldades de fazer pesquisa e obter. Há uns que, pelo exercício profissional, pela experiência que tem, como jornalista, como escritor, alguma pessoa ligada ao mundo das letras, que tem facilidade de escrever. Outros não, têm dificuldade. Mas não é por isso que a elaboração do perfil não seja também importante para essas pessoas. Na realidade, a importância não é nem para as pessoas, a importância é para a sociedade como um todo, que vai ter oportunidade de conhecer melhor, conhecer com mais profundidade, com mais realismo, figuras que desempenharam papel significativo na vida, na sociedade de Cajazeiras. Eu não conheço ainda os perfis que foram entregues. Eu folheei alguns deles e conversei com vários dos meus confrades a respeito disso. Eu não tenho dúvida, Cajazeiras, de que você vai ficar mais surpresa do que qualquer um de nós. Pelas revelações que esses perfis biográficos vão proporcionar a todos nós. Alguns fatos da história de Cajazeiras e do comportamento de alguns dos personagens que nós conhecemos e às vezes conhecemos muito pouco. Eu não tenho dúvida que os perfis vão proporcionar o conhecimento muito melhor de nossa história. Isso é importante para o ensino e para a nossa formação. Os colégios de Cajazeiras terão este ano ainda a oportunidade de conhecer a história escrita com mais segurança, com mais dados, com mais informações. E quando eu falo os colégios, eu me refiro às escolas em todos os níveis, aos professores, às professoras, que talvez não, com certeza, nunca tiveram oportunidade. Veja bem, eu não sou nenhuma criança. Nós não temos a pretensão de esgotar a história de Cajazeiras através do estudo desses personagens, fora de qualquer cogitação. Mas nós estamos lançando uma semente para uma revisão, um conhecimento e uma revisão da história de Cajazeiras e a fixação de pontos fundamentais para que a gente tenha mais consistência no que a gente afirma. Cajazeiras, uma cidade da cultura, Cajazeiras, a terra da cultura e da educação. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Este papel a ACAL vai desenvolver. E o que nós esperamos é que isso tenha ressonância na sociedade. É que isso tenha, primeiro, a curiosidade de saber, de conhecer aquilo que nós começamos a produzir e esperamos produzir muito mais. E que a partir da curiosidade venha a resposta em termos de colaboração, em termos de reconhecimento e de integração da ACAL com a sociedade. Programa Papo, Prosa e Poesia, hoje um programa especial dedicado à ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras. E agora nós temos a oportunidade de apresentar a todos os nossos queridos telespectadores a relação dos nossos patronos.
E por ordem alfabética, nós vamos apresentar para vocês a relação dos nossos 40 patronos. O patrono honorífico, ele, fundador da cidade de Cajazeiras, Padre Inácio de Souza Rolim. O segundo, como eu disse, pela ordem alfabética, agora, a partir de agora, Alfredo Ricardo Nascimento, o nosso querido Zé do Norte. Antônia Francisca de Albuquerque, nossa querida mãe Aninha. Antônio Inácio de Assis. Antônio José de Souza. Antônio Assis Costa, o nosso Tota Assis. Antônio Joaquim do Couto Cartacho. Arsênio Rolim Araruna. Crispim Cisenando Coelho. Cristiano Cartacho Rolim. Deusdete de Vasconcelos Leitão, o nosso grande historiador. O Edme Tavares de Albuquerque. Francisca Assis de Oliveira, a poetisa Teté Assis. Francisco Cartacho Rolim. Francisco Eugênio Parcelli Gurgel da Costa. Geraldo Ludogero da Silva. Gerson Carlos de Moraes. Monsenhor Gervásio Coelho. Eliodoro de Souza Pires. Idelbrando de Assis. Hildebrando Leal. Iraclis Brox Pires. Ivan Bichara Sobreira. João Rolim da Cunha. José Adelgildes Bastos. José Pereira de Souza. José Tomás de Albuquerque. O padre José Tomás de Albuquerque. Laci Nogueira. Monsenhor Alberto de Andrade. Manuel Ferreira de Andrade Júnior. Maria Nazaré Lopes Ferreira. Miguel Vasconcelos de Arruda. Moisés Cisenando Coelho, o nosso bispo Dom Moisés Coelho. Otacílio Dantas Cartacho. Rivaldo Antônio de Santana. Rosilda Cartacho Dantas. Vicente Freitas de Souza, o nosso Monsenhor Vicente de Freitas. Vitória Bezerra de Melo e Dom Zacarias Rolim de Moura. Estes são os patronos da ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras. Programa Papo, Prosa e Poesia, hoje, programa especial sobre a ACAL, Academia Cajazeirense de Artes e Letras. O nosso entrevistado hoje, nosso querido presidente, escritor Francisco Sales Cartacho. Ele vai falar da importância do professor Zé Pereira e a sua contribuição com o jornal O Observador para a cultura, para a história das artes, para a história como patrono da Academia de Artes e Letras de Cajazeiras. É com você, meu caro professor Fra Sales. Um dos fatores, ou um dos critérios importantes para a escolha de alguns patronos foi a sua vinculação à imprensa de Cajazeiras. É muito fácil você identificar a imprensa porque há uma mídia via internet, há uma mídia configurada pelas emissoras de rádio, a mídia largamente difundida na hora. E no passado, quando não havia internet, não havia emissoras de rádio em Cajazeiras, como é que os fatos, os acontecimentos, as intrigas, as movimentações da cidade, as mobilizações, como é que isso era formalizado e divulgado? Era através da imprensa escrita, o jornal.
E era dificílima a manutenção do jornal. Não só a feitura do jornal propriamente dito, como a sua impressão. E nisto, vários dos patronos foram escolhidos tendo em vista a colaboração, não só para manter jornal, mas para colaborar com os jornais. Os jornais que nós tivemos no passado, na década de 20, do século 20, como o Rio do Peixe, como a revista Flor de Lis, como o jornal O Esporte, o jornal Estado Novo, um pouquinho mais adiante, e já no meados do século 20, o Correio do Sertão e o Observador. É tanto que muita gente não se lembrava mais que durante 2 anos se manteve aqui um jornal chamado O Observador, que era feito quase que exclusivamente por um professor humilde chamado José Pereira, que aos trancos e barrancos manteve durante 2 anos um jornal que hoje é uma fonte de informação importante para a história de Cajazeiras do meado do século XX, como o Rio do Peixe foi no passado, como o Correio do Sertão foi no meado do século XX, o Estado Novo e o Esporte de Antônio de Souza. Quase todas as pessoas que se envolveram de forma significativa na formulação desses jornais se transformaram em patronos. Isto e Cajazeiras, mais uma vez eu digo, vai se surpreender com as informações que os perfis biográficos divulgarão dessas figuras vinculadas à imprensa que se transformaram em patronos da nossa academia. Programa Papo, Prosa e Poesia chega ao seu final. Na edição de hoje, nós estamos conversando com o nosso presidente Francisco Sales Cartacho. O nosso querido presidente Fra Sales vai dar os seus cumprimentos finais aos nossos queridos telespectadores da TV Diário do Sertão. Antes de fazer o agradecimento à TV Diário do Sertão, a este audacioso Peterson Santos, eu sempre digo que a audácia é a característica maior deste rapaz, que eu conheci engatinhando em uma emissora de rádio de Cajazeiras. Foram os primeiros contatos que eu mantive com ele, e ali eu vislumbrei e comentei com algumas pessoas: esse menino vai longe. Ele continua menino e já está muito longe. Bom, eu gostaria de finalizar, além dos agradecimentos que eu já estou fazendo à TV Diário do Sertão, eu gostaria de convidar você para a solenidade de posse dos 38 membros fundadores da Academia Cajazeirense de Artes e Letras, numa festa que acontecerá no Cajazeiras Tênis Clube, no dia 24 de maio. O fato de eu ser presidente não altera nada. Eu gostaria de ficar na história, e vou ficar na história da ACAL como membro fundador. A presidência é uma coisa circunstancial. Sou hoje, amanhã não sou. Não é isso que me estimula. O que me estimula é continuar contribuindo com as coisas de Cajazeiras, como eu já venho fazendo há muitos anos. Agora, com mais responsabilidades, e mais do que responsabilidades, com um instrumento, uma entidade que pode prestar serviços além daqueles que nós estamos falando aqui e conversamos durante este tempo em que estamos aqui no estúdio da TV Diário do Sertão. Chegamos ao final de mais um programa Papo, Prosa e Poesia. Continue com a nossa TV, a TV Diário do Sertão.